Hello, everyone. Welcome to a new cultural class. My name is Victor. I'm a teacher here at ETR, and today we're going to talk about the cultural and language differences between the UK and the USA. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu, Teacher Victor, aqui da ETR, vou apresentar para vocês algumas diferenças da cultura e da língua entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Fica até o final, porque vai ter um vídeo bem bacana, bem divertidozinho para vocês assistirem. Então, aqui estão alguns dos nossos objetivos. Explore key cultural differences between the UK and the US. Learn vocabulary and spelling variations. And understand the differences in tone, word choice and politeness. Então, vamos começar pelo Cultural Overview. Dessa forma, como a gente está fazendo a comparação entre os dois, a gente vai ver que no UK, que não significa que no USA eles não sejam parecidos de alguma forma também, porque existem pessoas que também vão usar o more indirect communication, formal politeness and higher use of understatement. Isso também acontece no USA, mas acontece que no UK, por uma forma é mais comum, para as pessoas que você desconhece, você ver as pessoas se tratando com uma certa polidez, com uma certa formalidade. Já para o USA, é muito comum as pessoas usarem mais uma comunicação direta, uma direct communication, or informal tone, enthusiasm is more common in speech. Por exemplo, eu, por uma questão de hábito de ter morado no Reino Unido, eu me acostumei a responder not bad quando eu estou bem. Então, para os meus alunos, quando a gente perguntou hi, how are you, etc., eu acabo algumas vezes usando um not bad. Não quer dizer que tá ruim ou que tá menos bom. Só quer dizer que tá bom. Porque se é not bad, tá bom, não é mesmo? E se você levar em consideração, isso não significa que nos Estados Unidos eles não falem not bad. Mas levando em consideração, foram poucas vezes que eu vi awesome quando eu estava morando no Reino Unido. O que, diga-se de passagem, é bem comum ouvir nos Estados Unidos. Vamos falar agora de vocabulary, porque tem essa diferença entre esses dois. Essa diferença é tão fofa. E por que eu digo que é fofa? Porque eu tive uma experiência de ter estudado em cursos aqui no Brasil e feito faculdade aqui no Brasil. Daí, quando eu fui morar no Reino Unido, eu tinha certos hábitos já enraizados, coisas mais cristalizadas mesmo. E aí, uma vez, eu estava trabalhando em um escritório em Londres tinha uma britânica que eu estava fazendo treinamento. E aí eu falei candy algumas vezes, me referindo à bala. E aí ela falou, eu acho tão fofo que você fala candy, porque isso é muito americano. Aí eu parei assim, que até então eu não sabia, e ela virou e falou, aqui a gente usa sweet, ou sweets. E aquilo me marcou tanto que hoje eu estou trazendo isso para vocês. Algumas outras diferenças que nós temos são truck, lorry, para caminhão. Apartment, flat, para apartamento. Elevator, lift, para elevador. Vacation, holiday, para férias. Sidewalk, pavement, para calçada. Inclusive tem uma música da Adele muito boa que se chama Chasing Pavements. Se vocês quiserem ouvir, é uma boa pedida para depois dessa aula, hein? Depois disso, nós temos diaper, nappy, para fralda, trash can, bin, para lixeira ou lata de lixo. Flashlight, torch, para lanterna, inclusive é de celular. Soft drink ou soda. E fizzy drink. Fizzy drink é um clássico. Eu trabalhei nesse mesmo escritório que eu trabalhei, tinha umas meninas que bebiam muito refrigerante. E elas sempre falavam, oh, I'm craving a fizzy drink. Quando eu tô querendo muito um refrigerante. E por último, cookie e bis. Essa cena não acontece nos filmes, mas ela acontece nos livros. O que acontece nessa cena? É no episódio, na época que tem a Dolores Umbridge, no quinto livro, que ela tá em Hogwarts, e o Harry chama ela de mentirosa. E aí ela fica possessa e manda o Harry para o escritório da McGonagall. Aí ele chega e a McGonagall vira pra ele e pergunta, você chamou ela de mentirosa e falou isso e aquilo e não sei o quê? E aí ele falou, yes. E aí ela para assim,
Have a biscuit, Potter. E aí ele fica sem entender, porque ele achou que ia ser punido, mas na realidade ele não ia ser punido, porque ela também não gostava da Umbridge, da Dolores Umbridge. E aí, Yes. essa é a cena. Não existe essa cena no filme, mas existe essa cena em Lego. E aí eu quis trazer. Eu acho que vale muito a pena dar uma conferida. Dando continuidade, a gente consegue ver a parte dos spelling differences. Tem algumas coisinhas que elas se repetem. É quase como o passado que a gente tem. Não de uma forma dos regular verbs, mas dos irregular verbs. Porque o que acontece? Não é que existe uma regra para isso, mas se você levar em consideração palavras que são com Z nos Estados Unidos, muito comuns são com S no UK. E as palavras que são com S no USA são com C no UK. Vamos ver alguns exemplos. Color, que é um caso à parte, tem U, mas se fala da mesma forma. Color, para cor. Organize, organize, organizar. Center, center, centro. Esse, o R troca de lugar. Palavras que o R troca de lugar, como theater, que também tem aí. Center, que eu acabei de falar. E algumas outras. Meter, que também tem aí. Aí depois a gente tem defense, para defesa. Traveled, que ganha um L a mais, que é o passado de viajar. Program, que vem de programar pra gente, né? Em português é programar. Labor, que assim como color ganha o U. Theater, que eu falei antes. Recognize e meter. Essas são algumas palavrinhas que você veria escrito diferente se você fosse de uma viagem que você acabou de sair do USA e foi direto para o UK. Vamos falar agora da tone and politeness. O tom que as pessoas usam para se expressar e a forma como elas são educadas vai variar um pouquinho. Isso não significa que você vai ser destratado em algum desses dois lugares. Só significa que provavelmente você vai ver no Reino Unido, por exemplo, more use of polite modals. Would you mind? Or, and softness. Perhaps, a bit. Sim, eles usam bastante. Mas isso não significa que no American English eles não vão usar. Mas lembra que lá no início a gente falou que era mais direto no USA? Então, nesse caso aí, a gente está vendo que UK, eles falam would you mind, could you please, e etc. Já para o USA, vamos dizer que eles são friendlier, more enthusiastic, often less formal. Não significa que você, digamos que você trabalha em uma cafeteria, como eu trabalhei, e você teve clientes que eles eram polite, mas eles eram friendly ao mesmo tempo, porque essas duas coisas conseguem acontecer. Mas, da mesma forma, espero que isso não aconteça com você nesse cenário hipotético. Se alguém for curse, se alguém for xingar, essas coisas acontecem nos dois lugares. Mas é muito comum, muito mais do que parece, as pessoas usarem palavras como bloody e bastard, que significa tipo, o bloody seria um emphasizer, um enfatizador de alguma coisa. Mas essas palavras vêm do passado, que antigamente chamar de bastard, considerando toda a questão com realeza que o Reino Unido carrega, a gente consegue ver que bastard, ser um bastardo ou não ter sangue nobre, era algo ruim. Então, por isso, chamar alguém de bastardo era ruim. Mas, com o uso, isso meio que hoje em dia é só uma coisa que se reproduz e não que faça tanta diferença assim. Se você chamar alguém de bastard ou bloody hell, que você estaria sendo extremamente informal ou cometendo crimes hediondos, enfim, coisas terríveis. Mas se você levar em consideração, culturalmente falando, no UK é muito mais comum usar essas duas palavras do que no US. Alguns exemplos de tone and politeness que a gente consegue ver também. No UK, sabe, no Rio, a gente tem uma expressão que a gente fala o valeu. E a gente usa ela tanto pro obrigado, quanto pro tchau, tchau. Em outros estados, eu sei que isso é diferente. Mas o equivalente para esse valeu é o nosso cheers. Então, se você ouvir um cheers, pode ser o cheers de saúde, tchim, tchim, cheers.
Pode ser o cheers do entregou, pegou alguma coisa, agradeceu, ou o cheers do bye bye. Eu tive alguns clientes, quando eu trabalhei em cafeteria, que eles falavam cheers em diversos momentos. Seja quando eu entreguei o drink ou quando ele estava indo embora. Isso, no USA, é muito mais comum se ver um thanks, thank you ou see you later. Let's talk now about eating habits. In the eating habits we have, American food isn't healthy, but we know about it already. Is famous for not being the best and most healthy food. But did you know the British food isn't healthy either? While Americans eat a lot of pizza and burgers, British food has a lot of fried food, such as fish and chips, and they eat with salt and vinegar. Believe me, it's amazing. They also eat battered sausage and even chicken wings, which is similar to American KFC, and consume a lot of pickled food, which is rich in salt. Então, nesse primeiro momento, agora que a gente está falando de comida, a gente sabe, porque isso é um sabido universal, que nos Estados Unidos eles consomem muita pizza e hambúrguer. Mas no Reino Unido, eles consomem muita fritura, levando em consideração que o prato mais famoso do Reino Unido é o fish and chips. É um peixe frito com batata, mas não é aquela batata fininha, é uma batata mais grossinha. E é muito comum, e é muito bom também, eles colocarem salt and vinegar. Então é sal e vinagre na batata. Se vocês comprarem uma batata, fazer aquela batata fritazinha na air fryer e botar um sal e um vinagre, confia, vai ficar muito bom. Mas não para por aí, porque eles consomem o battered sausage, seria uma linguiça empanada. É extremamente calórico. É bom, mas não significa que não seja calórico. Chicken wings, que são coxas de frango, né? O frango empanado, que é parecido, que tem o KFC. Isso não significa que não tenha KFC no Reino Unido. Existe KFC no mundo inteiro. Vou dizer o mundo inteiro, não sei se em alguns outros lugares tem, mas no Reino Unido eu sei que tem. E eles também consomem muita comida pickled, que é em conserva. Então, por exemplo, pepino em conserva, ovo em conserva, cebola em conserva, eles consomem muito. E essa comida geralmente tem muito sal, que, diga-se de passagem, a longo prazo não é a opção mais saudável. Né? Let's take a look in drinks now. So American drinks a lot of soft drinks and fizzy drinks. Soft drinks, fizzy drinks. British people drink a lot of tea with and without milk. In the markets, there is even a section just for biscuits and tea. A great combination, by the way. Isso mesmo. Nos Estados Unidos consome muito refrigerante. Não significa que no Reino Unido não se consuma, de novo. Mas é muito comum você ter mercados que têm seções grandes, com opções das mais variadas de chá. E é muito comum se beber chá com leite. Por exemplo, aqui, algumas pessoas têm o hábito de tomar chá. Mas eu, por exemplo, de vez em quando eu tomava um chá, mas eu achava estranho chá com leite quando eu me mudei para o Reino Unido. Agora, eu já não acho tão estranho. De vez em quando ainda bebo um chá. Se for o caso de eu estar tomando um chá preto, um chá da Índia, se eu não me engano o nome, e eu tiver vontade de botar um leite, eu não vou achar tão estranho assim, porque é uma questão de hábito. Agora a gente consegue falar de pop culture. Na pop culture, a gente vai ver assim, pop culture nowadays is very mixed, with groups of people all around the world in the same band. But we used to have many bands from both of these places. Então, agora falando isso em português, antigamente a gente tinha muita essa separação, né? O grupo americano e o grupo britânico. Hoje em dia você já tem, às vezes, britânico e americano dentro da mesma banda, ou às vezes tem até um brasileiro dentro dessa mistura. E dá a sua individualidade daquele grupo. So here are some examples of American groups and artists. We have Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, The Killers, Paramore, Ariana Grande, Troye Sivan, Madonna, Beyoncé. For the UK side, The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones, Adele, Elton John, Dua Lipa,
Coldplay, Kate Bush, Amy Winehouse, Spice Girls e Annie Lennox. Annie Lennox, inclusive, é aquela que canta Sweet Dreams are made of this. Musicão. Um excelente pedido para depois dessa aula, que tal? But when it comes to books, it's the same. We have a lot of books from both of the countries. We have famous books like The Hunger Games, which is American just like the Twilight Saga. But we have famous books like Harry Potter, Outlander, The Lord of the Rings, from the UK side. Have you read any of them? Agora a gente chega na minha promessa, né? Promessa é dívida. Então aqui vai o vídeo que eu prometi que ia ter, que eu falei que era engraçado. Nesse momento, a gente vê então que na saga de Harry Potter existe uma personagem chamada Minerva McGonagall, que é uma das professoras de Hogwarts. Essa professora é um exemplo perfeito de um britânico, porque ela mantém toda a classe, toda a elegância e polidez de um britânico, mas ela também sabe ser sassy. O que é sassy? Que está escrito aí, S-A-S-S-Y. Sassy significa uma pessoa que é ousada, atrevida, corajosa. Também pode ser, em alguns casos, presunçoso, insolente, impertinente e atrevido, numa conotação mais negativa, obviamente falando. Nesse vídeo, a gente tem uma série durante toda a saga, uma série durante 3 minutos seguidos, ela sendo sassy. Por quê? Ela fala de uma forma bem específica como o personagem dela conseguiria ser sassy. Como, por exemplo, naquele outro momento que ela fala have a biscuit, seria uma forma de ela estar sendo sassy, porque ela estava sendo meio ousada de virar e falar, ok, eu não vou te dar esse biscoito de você fez isso, mas toma aqui um biscoito físico, sabe? Então, parando pra pensar, aquela cena é melhor do que parece. Uma pena que ela não existe nos filmes. That was bloody brilliant. Oh, thank you for that assessment, Mr. Weasley. Perhaps it would be more useful if I were to transfigure Mr. Potter and yourself into a pocket watch. That way one of you might be on time. We got lost. Then perhaps a map. I trust you don't need one to find your seats. Oh, my goodness. Explain yourselves, both of you. Well, I don't understand. Is that bad? It's bad. Good evening. No, you heard me correctly, Mr. Malfoy. You see, honourable as your intentions were, you too were out of bed after hours. You're going to expel us, aren't you? Not today, Mr. Weasley. We can't cancel Quidditch. Silence would. I could go. I can't. Only a parent or a guardian can sign. Since I am neither, it would be inappropriate. What? Do nothing? Offer him up as bait? I mean, Potter is a boy, not a piece of meat. Is that a student? You will do well to remember it. Wait. Silence! The House of Godric Gryffindor has commanded the respect of the wizard world for nearly 10 centuries. I will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons. Right hand on my waist. Where? My waist. And extend your arm. Not at all, Dolores. Merely your medieval methods. Something you'd like to say, dear? Oh, there are several things I would like to say. Mr. Davis! Mr. Davis, that is the girls' lavatory. Enjoying ourselves, are we? I had a free period this morning, Professor. So I noticed. I would think you would want to fill it with potions. Or is it no longer your ambition to become an aura? It was, but I was told I had to get an outstanding in my OWL. So you did, when Professor Snape was teaching potions. However, Professor Slughorn is perfectly happy to accept new students, with exceeds expectations. Brilliant. Well, I'll head there straight away. Oh, good, good. Potter, take Weasley with you. He looks far too happy over there. Why is it, when something happens, it is always you three? Students in the corridor! They are supposed to be out of bed, you blithering idiot. Let me get this straight, Professor. You're actually giving us permission to do this? That is correct, Longbottom. To blow it up? Boom! Boom! The
of the host school, I expect each and every one of you to put your best foot forward, and I mean this literally, because the Yule Ball is first and foremost. Will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons. Students in the corridor! They are supposed to be out of bed, you blithering idiot. Right hand on my waist. Where? My waist. And extend your arm. Mr. Davis, that is the girls' lavatory. Enjoying ourselves, are we? I had a free period this morning, Professor. So I noticed. I would think you would want to fill it with potions. Or is it no longer your ambition to become an aura? Well, it was, but I was told I had to get an outstanding in my OWL. So you did. When Professor Snape was teaching potions. However, Professor Slughorn is perfectly happy to accept new students. With exceeds expectations. Brilliant. Well, I'll head there straight away. Oh, good, good. Potter. E com isso, nós encerramos a nossa Cultural Class. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim se vocês gostaram. E conta pra mim se você sabe também mais alguma outra forma de Cultural and Language Difference. De repente a gente tem uma troca legal para fazer. Até a próxima. Bye bye. Cheers!